E aí, pessoal, estamos de volta com a playlist de mistérios. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose, e você está na nossa playlist de mistérios na nova temporada. E para fazer esse vídeo, eu convidei 3 produtores de conteúdo, 3 youtubers que eu respeito e admiro muito. Eles vão contar um caso misterioso que vocês vão achar com certeza muito interessante. Eles são o canal Insólito, o canal da Scarlett Marcondes e o canal Paralelo Metafórico. Todos são especialistas em casos criminais e histórias sobrenaturais e de terror. Eles têm até uma hashtag própria, que é essa aqui, que está aparecendo aqui embaixo. E nem preciso dizer, assim que acabar esse vídeo, vai lá no canal deles, se inscreve e comenta em qualquer vídeo. Eu vim pelo Neuromágico. Se vocês gostam do meu conteúdo, com certeza vocês vão gostar do conteúdo deles. Nem vou falar mais nada, deixa que eles contem a história. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal O Insólito. Hoje estou aqui no canal do Nicolas para, junto com os meus amigos Scarlett e Daniel do Paralelo Metafórico, contar uma história recheada de mistérios para vocês. Então, já vai se ajeitando aí e vamos aos fatos. Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou Scarlett Marcondes e hoje estou aqui com o Daniel do Paralelo Metafórico e o Marcos do Insólito para contar para vocês um pouquinho sobre a história do Hellfire Club. Espero que gostem do vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Neuromágico. O meu nome é Daniel, do canal Paralelo Metafórico. Existe um certo tipo de pessoa que é extraordinariamente rica, que tem tempo livre, dinheiro nas mãos e não é muito inclinada a usar isso para beneficiar a sociedade. Durante a história, essa foi e ainda é uma verdade dramática que separa os ricos dos pobres. E no século XVIII, alguns dos homens mais ricos da Inglaterra e da Irlanda decidiram preencher suas noites ociosas com atividades organizadas sob o pretexto de vários clubes sociais, cujo nome já diz tudo: Hellfire Club. Você já deve ter ouvido falar neste nome. Ele já foi amplamente divulgado em livros, internet, quadrinhos e até mesmo em programas de TV em todo o mundo, tornando-se uma espécie de lenda urbana. Mas, se formos realmente analisar todos os acontecimentos ao longo dos anos 1700, podemos encontrar pontos cruciais que realmente provam a existência desses clubes. É claro que eles definitivamente não faziam parte de um tipo oficial de organização. Praticamente ninguém sabia da sua existência, pois esses clubes eram incrivelmente secretos. Para participar das festinhas regadas a sexo e toda a sorte de atrocidades que eram realizadas nas reuniões desses clubes, primeiramente, você teria que ter nascido na classe mais alta da sociedade e ter sido arrebatado pela filosofia do iluminismo. Isso significava que os membros desses clubes estavam testando os limites da sociedade e do bom senso, virando as costas para o que haviam aprendido sobre a moral e essencialmente vendo tudo o que poderiam fazer sem que lhes causasse problema. O primeiro Hellfire Club teria sido inaugurado em 1719 e era dirigido por Philip, o primeiro duque de Wharton. Outros clubes semelhantes foram surgindo nas décadas seguintes e rapidamente se tornaram conhecidos por apoiarem embriaguez, libertinagem, orgias e uma pitada de assassinatos. E como diversas outras organizações fechadas pelo mundo, como a maçonaria, por exemplo, a natureza secreta dos seus membros deu origem a uma tonelada de boatos. Porém, alguns são realmente verdadeiros e outros totalmente infundados. Ao que contam, os membros dos Hellfire Clubs tinham algumas coisas em comum. Eles eram ricos, não tinham consideração pela moral da sociedade, podiam guardar segredos e tinham privilégios suficientes para se livrar de praticamente qualquer problema em que se metessem. Isso significava que as pessoas comuns eram deixadas para contar histórias sobre o que pensavam que aconteciam por trás daquelas portas fechadas.
E essas histórias explicam exatamente o que as pessoas acreditavam sobre os clubes e seus membros. Os Hellfire Clubs eram comumente associados a rituais satânicos e negociações demoníacas. Simon Luttrell, xerife da cidade de Dublin à época, participou de um Hellfire Club. E dessa feita, surgiram rumores de que ele teria vendido sua alma para o diabo. E o próprio anjo do mal teria vindo pessoalmente pegá-la no prazo marcado. O mais bizarro é que de fato constam nos arquivos históricos de Dublin que o xerife desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. Há também uma história que envolve um jogo de baralho, onde um jogador infeliz deixou cair uma de suas cartas e, ao se abaixar para pegá-la, ele percebeu que um de seus colegas na mesa tinha um pé em formato de um pé de vaca. Ele recuperou a compostura, mas depois de algumas rodadas ele revelou o que havia visto. O jogador, com pés em forma de casco, desapareceu, e o homem que viu seu pé morreu imediatamente. Segundo a lenda popular, o Hellfire Club mais famoso da Irlanda sempre deixava uma vaga em todas as suas atividades, para caso de o diabo querer se juntar a eles durante as noites perturbadoras, que davam início após a queima de um gato vivo, para o deleite dos membros e sofrimento do pobre animal, que mais tarde serviria de petisco aos convidados da noite. Muitas vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção. E esse foi o caso que aconteceu com um dos membros do Hellfire Club, chamado Henry Barry, o Lord Santry. Ele era tão libertino e bêbado quanto os outros, mas gostava de uma boa dose de assassinato para alegrar as suas noites de diversão. O tal Lord Santry teria contratado um servo para ajudá-lo e em certo dia o criado teria caído em uma doença profunda. Acamado e à beira da morte, o homem chamou o juiz local e disse que precisava confessar coisas terríveis antes de sua morte. O servo relatou que Santry costumava levar jovens mulheres para as reuniões, as deixava bêbadas e depois colocava fogo nas pobres infelizes. O servo disse ainda que o seu trabalho era limpar toda a bagunça e que Santry teria assassinado mais de 100 jovens em apenas um ano. Às vezes, quando uma jovem ficava viva após ser queimada, Santry se deleitava com fatias de carne humana chamuscada e forçava as vítimas a comerem seus próprios pedaços. O mais espantoso é que este relato está oficialmente documentado nos arquivos históricos de Dublin. Se é verdade ou não, ninguém sabe. O que se tem de certo é que no dia seguinte, o pobre servo morreu. Mas a causa da morte não foi sua doença, não, mas sim estrangulamento durante a noite. Fogo e bebida eram o passatempo preferido dos membros do Hellfire Club. Um desses membros, Richard Chap Whalley, tinha uma obsessão doentia pelo fogo, tão doentia que ele ganhou o apelido de Burning Chapel e acidentalmente queimou a própria sede do Hellfire Club em Montelier Hill, depois de ensopar um veado com conhaque e incendiá-lo. Novamente, não está claro o que é verdade e o que é ficção por trás desses eventos, até porque os poucos relatórios oficiais da época estão incompletos e alguns não foram investigados na época, o que aumenta ainda mais os rumores sobre o Hellfire Club. Mas alguns historiadores parecem concordar que as reuniões de um clube restrito realmente existiram e que essas reuniões eram regadas a uma bebida estranha que deixavam todos meio alucinados por alguns minutos em um estado de torpor. Essa substância seria uma mistura de uísque, manteiga, pimenta e açúcar. Um dos jogos com bebida mais populares entre eles era beber perto o suficiente de uma fogueira para derreter a medula de seus ossos. E basicamente, o último homem em pé era o vencedor. Independentemente deles estarem bebendo com o diabo, definitivamente eles não tinham limites. Documentos históricos apontam que Simon Luttrell, um dos membros mais notórios do Hellfire Club da Irlanda, dizia que o que eles faziam basicamente era tudo o que podia ser concebido como odioso e horrível. Havia rumores também de que o Hellfire Club estava aliado ao diabo, mas hoje sabemos que o que eles faziam, no torpor dessa loucura, era basicamente zombar da igreja.
Durante o Iluminismo, as pessoas começaram a questionar a fé e, por muito tempo, os ricos e libertinos dos Hellfire Clubs eram altamente céticos em relação ao cristianismo em particular. E de acordo com uma carta escrita por um membro sob pseudônimo de Morlock, muito do que eles estavam fazendo era essencialmente torcer o nariz para a religião organizada. Morlock escreveu sobre uma prática do clube chamada de o sacrifício das donzelas. Mas os historiadores acham que não é exatamente o que parece. Provavelmente, eles estavam tirando a virgindade das jovens e faziam isso enquanto juravam lealdade a antigos deuses pagãos. Os membros do Hellfire Club estavam todos na crosta superior da sociedade. Eram lordes e condes, oficiais militares, membros do parlamento e assim por diante. Eram pessoas blindadas, por assim dizer, mas, em meio a todos esses rumores, escárnios e possíveis atrocidades, o que então aconteceu com o Hellfire Club? Em 1738, um pintor chamado Peter Lenz foi investigado pelo comitê da igreja. Lenz era um membro confesso de um Hellfire Club de Dublin, que se tornou muito conhecido por orar publicamente ao diabo. Ações que deveriam ser apenas um ataque à religião organizada, mas era uma forma imprudente de falar e contestar contra as normas sociais impostas. Os membros faziam muito mais do que orar pelo diabo. Eles até interrompiam os cultos da igreja. Na realidade, eles não acreditavam no diabo mais do que acreditavam em Deus. Eles apenas usavam a blasfêmia como forma de ofender o sistema. Os historiadores acham que quaisquer ritos e rituais que foram feitos, em partes, era para aumentar a imagem misteriosa do clube, e em parte, porque eles simplesmente achavam que era hilário. Com o tempo, eles começaram a diminuir a sua atuação, pelo menos de forma pública, principalmente após a prisão de Lenz, que acabou sendo condenado por blasfêmia e ações perturbadoras da paz pública. Fato é que há muito mistério quando se trata do que acontecia durante os rituais nas reuniões dos Hellfire Clubs. E embora houvesse definitivamente alguns membros que gostavam mais de ser chamados de filhos do demônio, outros queriam apenas beber até cair. Bom, essa foi a história do Hellfire Club. Espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir, eu sou o Marcos do Insólito e até o próximo vídeo. Eu sou o Daniel, do Paralelo Metafórico. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Insólito. Muito obrigado, Scarlett. Muito obrigado, Paralelo Metafórico. Estejam sempre convidados a voltar com o meu canal. E você, curtiu? Não preciso nem falar. Vai lá no canal deles, se inscreve e comenta em qualquer vídeo. Eu vim pelo Neuromágico. No mais, vamos continuar seguindo o conselho daquele outro ser misterioso que veio do céu, mas deixou uma mensagem muito positiva pra gente, que é o ET Bilu. Busquem conhecimento.